O presidente Lula está reunido nesta sexta-feira com ministros e líderes. Não, vamos primeiro para o Palácio da Alvorada, tá? Onde agora ocorre essa reunião. Neste momento, a informação minha com a Isabel Mega, discutindo o apoio do governo à CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar as fraudes do INSS. Deixa eu trazer a Isabel Mega, porque isso é mais com ela, gente. Coloca a Bel aí, que ela está com a gente para isso hoje. Isabel, vem para cá e vamos pôr o nome dela também, porque a informação é da Isabel Mega. Eu só ajudei aqui uma pontinha da apuração dessa reunião, Mega, que acontece agora no Palácio da Alvorada. Então, a gente confirmou. É reunião para tratar da CPMI. Daqui a pouco a gente vai trazer o contexto. Basicamente, o que aconteceu ontem... um petista, senador, você conversou com ele, Fabiano Contarato, decidiu assinar, colocar a digital do PT para a instalação dessa CPMI. Aí o Palácio do Planalto, às voltas com essa história, tenta montar uma estratégia, porque está entendendo que não vai dar para conter o avanço dessa comissão por lá. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para sua audiência aqui no Bastidores. Sempre bom estar aqui com você nessa dupla apuração, né, Tainá? Neste momento, temos uma reunião no Palácio da Alvorada do presidente Lula, que cumpre a agenda hoje no Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Ele chamou ministros, ele chamou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, justamente para discutir esse avanço ou não da CPMI do INSS. A ideia, Tainá, segundo fontes que eu ouvi, é entender de fato qual que vai ser o tom adotado de uma forma um pouco mais consolidada, mais única de governistas em relação a essa CPMI. Para a gente puxar esse fio, até aqui a gente tinha bastante resistência de parlamentares da base governista em relação à instalação dessa CPMI. A decisão final, querendo ou não, é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que poderia ir segurando a leitura desse requerimento que pode ocorrer na sessão do dia 27 do Congresso Nacional, se de fato ela for confirmada. O que fez com que esses parlamentares passassem a mudar um pouco a estratégia, os parlamentares da base aliada? Um diagnóstico que essa CPMI vai se tornando inevitável no momento. O número de apoios está aumentando bastante, senadores de partidos da base aliada endossaram, assim como deputados também. Então, se você agora passar a uma mudança de discurso, você tem uma chance, por exemplo, de emplacar quem vai ser o relator desse colegiado. Um nome que está circulando bastante na boca dos governistas é o da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. A deputada, inclusive, foi uma das 6 assinaturas do PSB nesse requerimento que pede a instalação da CPMI. E aí ontem, antes inclusive da assinatura do primeiro petista, que foi o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, na comissão de transparência, enquanto eles ouviam o ministro Volney Queiroz, que também está lá no Palácio da Alvorada, Tainá, alguns petistas pediram a palavra e começaram a falar abertamente sobre o que eles estavam vislumbrando de cenário dessa CPMI. Rogério Carvalho, líder do PT, sinalizou que poderia endossar o apoio a essa CPMI, dizendo o seguinte: o governo não pode fugir ao tema. A gente tem que mostrar, e esse é um ponto que aparece muito entre os parlamentares que estão mudando essa estratégia, a gente tem que mostrar que isso começou lá no governo Bolsonaro, em 2019. Então, não dá para ficar negando mais. Então, Rogério Carvalho, que é líder do PT no Senado, deu uma sinalização positiva em relação à CPMI. O líder do governo, Jacques Wagner, também manifestou a seguinte opinião, de que poderia vir a assinar. Ele foi um pouco mais reticente, nota, né, Tainá? Mas, ao mesmo tempo, ele ponderou o seguinte, e interlocutores dele falam o mesmo: o Senado tem mais coisa para cuidar, né? O foco não deveria estar nessa CPMI. Mas, de fato, o cenário é de que está se tornando algo inevitável, que não vai ter muito como Davi Alcolumbre segurar essa comissão. Então, diante desse cenário, é melhor o governo tentar tomar as rédeas em relação a essas funções que são primordiais, de relatoria, de presidência. Eles falam, por exemplo, em você evocar a questão da proporcionalidade. A bancada do PT, por ser uma das maiores, poderia ter essa prerrogativa de assumir essas funções. E
uma vez que esse colegiado possa ser instalado, a ideia é que também os governistas possam tentar trazer esse tom de que as coisas começaram não no governo Lula, mas no governo Bolsonaro. E aí, só para trazer o outro lado também, os bolsonaristas que estavam ali na linha de frente da articulação dizem que vai ter briga em relação à disputa desses papéis de presidência e de relatoria. Eles têm um nome, a deputada Coronel Fernanda, que junto com a senadora Damares Alves, foram as duas que recolheram assinaturas para essa CPMI. Então isso tudo, no final das contas, vai ter que parar ali numa baita DR do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Tainá, que no final das contas é quem vai ter que balizar isso junto com o governo e com a oposição para definir se de fato CPMI vai sair do papel e com quem vai ficar a articulação desses papéis importantes de presidência e relatoria que os governistas começam a tentar puxar para si. Tudo isso está sendo discutido nessa reunião no Palácio da Alvorada, com a presença do ministro Rui Costa, com a presença do líder do Senado, do governo no Senado, Jacques Wagner. Gleisi Hoffmann também iria para essa agenda, ainda não tinha chegado até onde a gente tinha apuração, mas também iria para essa agenda, Tainá. E, de fato, a gente aguarda, porque tem muito tempo que a gente está nesse lenga-lenga, se vai ter ou não, e Davi Alcolumbre até aqui estava manifestando uma resistência também, mas a gente sabe que essa resistência tem um certo limite de acordo com a pressão que ele próprio enfrenta no Senado Federal, Tainá.